Bom dia, pessoal que está acompanhando o site do Cardio Papers. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar do Congresso Europeu de Cardiologia, que acabou de começar de forma virtual e já com um primeiro trial bastante importante, o trial chamado Emperor Reduced, que é um estudo que randomizou pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida para empagliflozina versus placebo. Esse estudo, na verdade, é muito parecido com o que vocês já conhecem, o DAPA Heart Failure, que foi apresentado no Congresso Europeu, inclusive, ano passado. Ele pegou pacientes com insuficiência cardíaca sistólica, fração de ejeção menor que 40%, com sintomas persistentes, classe funcional 2 a 4 e peptídeo natriurético elevado. Além disso, esses pacientes tinham que estar tratados com o máximo da terapêutica. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% estavam em uso de inibidor da ECA e beta-bloqueador, sendo que 20% estavam em uso, desses que estavam usando inibidor da ECA ou bloqueador do receptor de angiotensina, quer dizer, o mesmo tipo de tratamento, 20% estavam já com sacubitril valsartana e 70% dos pacientes estavam em uso de antagonista de aldosterona. Portanto, uma população muito bem tratada e que ainda assim persistia com sintomas e com peptídeo natriurético elevado. Então, os pacientes foram randomizados para empagliflozina 10mg ou placebo. Foram incluídos cerca de 3.700 pacientes, um segmento médio aí aproximadamente 1 ano e meio, muito parecido com o DAPA-HF. E, como não é nada surpreendente, o estudo atingiu seu desfecho primário, reduzindo de maneira significativa o composto de morte cardiovascular ou hospitalização por IC nessa população, com a redução de risco relativo importante de 25%. Outro dado importante também, a semelhança do DAPA-HF, é que nesse estudo o benefício foi idêntico nos pacientes com ou sem diabetes. Portanto, pessoal, mostrando que o inibidor de SGLT2, mais uma vez, se configura como um medicamento cardiovascular, muito mais do que um remédio para tratar diabetes. Isso nós já sabíamos do DAPA-HF e aqui no Emperor nós tivemos a confirmação disso, com o mesmo achado, quer dizer, tanto faz se o seu paciente tem diabetes ou não, se ele tiver insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ele se beneficia do inibidor de SGLT2. Um dado que foi um pouco surpresa aí, eu não esperava, foi que a redução de morte cardiovascular foi bem menos do que no DAPA-HF. 8% apenas, e não foi significativo contra 18% no DAPA-HF. Isso pode ser explicado por vários fatores, como eles incluíram pacientes um pouquinho mais graves, a fração de ejeção média era menor do que no DAPA-HF, um pouco menor, então não sei se no paciente muito, muito grave já ali, se aproximando do estádio D, se você consegue reduzir mortalidade com alguma terapêutica nova. Além disso, mais pacientes estavam tratados com sacubitril valsartana, quer dizer, estavam mais top ainda em termos de tratamento, e houve mais descontinuação na medicação do estudo do que no DAPA-HF. Enfim, pode ser que tudo isso explique, mas para mim, a minha sincera opinião é que isso não passa de que a gente chama variação randômica do experimento, quer dizer, esses números, eles parecem diferentes, mas na verdade, se você considerar o intervalo de confiança, que é o nível de incerteza que a gente tem, eles se sobrepõem. E isso só reforça que aquilo que a gente viu lá nos estudos de diabetes, uma redução muito expressiva de morte com empagliflozina e uma redução discreta com DAPA, mesmo pegando os pacientes de alto risco, o Declare, que eram os que tinham infarto prévio, a redução de mortalidade foi muito mais discreta do que no EMPA-REG, tudo aquilo não passava de artefatos, de variação randômica do experimento. Quer dizer, às vezes você tem um pouco mais de sorte, às vezes tem um pouco menos. Então, no diabetes, a empagliflozina teve mais sorte do que a DAPA, e na ICC a DAPA teve mais sorte do que a EMPA. Mas no final é tudo efeito de classe, eu não acredito que seja diferente. Outro achado importante, que no DAPA-HF não foi significativo, mas numericamente foi importante também, e que para mim também é efeito de classe, foi uma redução importante de desfechos renais, ou seja, mesmo em pacientes com IC, tanto faz se tem diabetes ou não, você tem uma prevenção de progressão de doença renal, e a gente sabe que doença renal em paciente com insuficiência cardíaca
é um problema seríssimo. Eles evoluem muito mal quando eles desenvolvem insuficiência renal. Então, pessoal, esse estudo ele apenas assina embaixo, né, confirma aquilo que a gente já sabia do DAPA-HF, de que o inibidor de SGLT2 vai entrar com força total no arsenal terapêutico da insuficiência cardíaca, fazendo parte ali do nosso kit básico, né, que já envolvia o beta-bloqueador, o antagonista do sistema renina-angiotensina e o bloqueador de aldosterona. Então, o inibidor de SGLT2 vem com força total e, claro, a gente espera aí ansiosamente novos estudos e novas subanálises também do DAPA-HF e do Imperial Reduced. Grande abraço, tenha um ótimo final de semana e muito mais cobertura do ESC. Isso está apenas começando. Fiquem ligados no Cardio Papers, que tem muito mais ainda por vir.